confusão na edição passada. Comecei falando que era a 119ª, ao final a 120ª. Não, a edição 120 começa oficialmente agora, numa versão pocket. Nós estamos em tempos aí que tá difícil conciliar as agendas, né? Os nossos amigos Cleveland e a nossa amiga Tati seguem viajando o mundo afora, né? Distribuindo a sua beleza pelo mundo afora. Eu diria até que o Cleveland, comentei com ele, né? Usando uma expressão muito comum lá no Sul, eu diria que ele está deitando o cabelo na Europa, mas poderia suar como se fosse uma Um bullying. provocação, um bullying, dada a sua estrutura capilar não tão privilegiada assim, diferente do seu conteúdo craniano, que é de primeiríssima linha. Nosso amigo Victor deve chegar aí ao longo do nosso bate-papo, mas é isso, vamos começar como nosso bate-papo. Eu vi lá um plágio da revista The Economist, lá um plágio do gráfico do meu amigo Marcelo Guter, mas deve ter, certamente o editor-chefe deve ter assistido o conteúdo aqui do nosso bate-papo, teve a mesma ideia, e estava aparecendo lá que tinha empatado, depois mudou. Vamos de pesquisa, vamos falar com quem entende. E aí, Xará, nenhuma novidade, segue na mesma? Então, segue na mesma, o IPEC Datafolha Boca de Jacaré, as outras mais apertadas, segue na mesma. Eu até achei estranho aquele gráfico da Economist que dava 50-50, porque você não tem nenhuma pesquisa dando 50-50, né? Mesmo as Verdade. mais apertadas estão dando 52-48, alguma coisa nessa linha, né? 4 pontos, amanhã sai, não, quinta eu acho que sai a Paraná, que deve sair alguma coisa nessa linha também, A talvez pesquisa em 3. São Paulo mostrou uma vantagem bastante significativa para o Bolsonaro, né? Sim, sim. Sendo um colégio eleitoral relevante, né? É. Então, assim, eu acho que deve estar aí por volta de 3-4 pontos de diferença entre os O dois, que na né? verdade acaba sendo 1,5, né? Porque é o que tá mais Isso, para um, é um o e que tá meio a menos para dois, o né? outro, né? Um Tipo e assim, meio, um e cada meio a voto, dois, um voto que cada vem de voto lá de para um. cá vira 2, né? Um Todo menos jogo é lá, de 6 pontos agora. exatamente. E aí, ô Rodrigão, essas pesquisas aí. Ontem nós vimos, você passou lá no grupo o link do programa Roda Viva com o Maurício Moura, né? Que é um especialista aí, fez uma bela entrevista, às vezes até um pouco frustrando, eu tive a impressão. Os entrevistadores pareciam um pouco mais caindo ali dando aquela setinha para a esquerda. Ele às vezes frustrando. Foi bem interessante, né? Você fez parte da banca dele? Como é que é a história aí? Tem um vínculo seu com ele, né? Não, Aliás, Maurício, Rodrigo, nós comentamos na semana passada, não poderia deixar de mencionar aqui agora, você mencionado muito afetuosamente no programa Pânico pelo Samidana, que lhe mandou inclusive um beijo. Eu só quero saber o seguinte, Samidana falava ali no programa a certa altura de uma lasanha que ele tinha ido comido na casa de um amigo. Esse amigo era você ou não? não, não, acho que não era eu, não. Ah, tá bom, porque eu ia registrar meus mais veementes protestos, né, de não ter sido Ah, ah, convidado para dita lasanha. Mas diz aí, você gostou não. do Roda Viva lá com o Maurício Moura? Eu gostei, achei bacana o bate-papo lá, sua Então, indicação. Maurício, para quem tiver, depois ia ser minha dica também, né? Quem tiver a oportunidade de ver o Roda Viva desta segunda-feira, 10 de outubro de 2022, o Maurício Moura é entrevistado por alguns jornalistas sobre as eleições. Por que ele é entrevistado? Porque ele tem um instituto de pesquisa, que é o Ideias, que ele faz pesquisa para vários países, em vários países do mundo, então ele consegue ter uma visão bastante ampla sobre como funcionam as pesquisas e as diversas eleições. Eu acho que esse aqui é a riqueza da entrevista, é ele mencionar, inclusive, os países onde ele já trabalhou e tudo mais, né, com esse instituto de pesquisa. Aí, a parte boa, assim, a parte boa é que ele joga um balde de água fria em muitas das teses que são sugeridas ali pelos jornalistas, fala que não é bem assim e tal. Por exemplo, o bolsonarismo que fica. Não, é spoiler, não posso falar. Eu não Não, Não, posso mas mas falar. pode fala, falar, meu. pode falar. Não, Ninguém por vê exemplo, mesmo, os uma caras meia falam, dúzia os de caras amigos. acham o bolsonarismo importante. E não é. Ele fala, não é, gente. Tá lá. Entendeu? Assim, tem um movimento, vamos dizer assim, à direita. Mas assim, aí os caras perguntam o que é bolsonarismo raiz. Ele fala, precisa definir o que quer dizer bolsonarismo raiz. É sensacional, porque os jornalistas não sabem o que pergunta, cara. Ele vai lá e fala, o que é isso, né? É um termo fluido, né?
Mas, enfim, ele faz muita pesquisa qualitativa também. Então, assim, é um momento de aprender com quem realmente entende do assunto, né? E minha ligação com ele, eu fui o orientador do doutorado dele, né? Então, é Só isso. isso, Só. mais nada. Ele é Quer meu dizer, amigo antes disso, até. Ele foi meu amigo, a gente fez... só Enquanto ele isso. fazia... Você humildemente fala assim, en passant, como se fosse pouca coisa, né? Que o cara que estava ali no centro da Roda Viva, uma autoridade mundial sobre um determinado tema, pupilo seu. Quer dizer, então nós temos no programa Pânico um pupilo mandando beijo, e o outro no centro das atenções no Roda Viva, desapontando um pouco ou expondo um pouco a superficialidade dos entrevistadores. Cara, eu fico sabe, assim, eu fico pensando, será que esse pessoal não tem vergonha, cara? Porque vamos supor, ó, vou fazer uma pergunta aqui, vou entrevistar o Caboclo. Pô, eu vou fazer uma pergunta. Então, Marcelo Guterman, você não acha que o São Paulo é um excelente clube? Cara, eu quase induzindo a pessoa a resposta. A pergunta seria: o que você acha do São Paulo Futebol Clube, né? Cara, é impressionante o viés. E uma coisa, assim, pô, Roda Viva é um programa que se notabilizou, tem muitos anos, né? Cara, uma coisa mais plural. Nossa Senhora, olha, não fosse pela qualidade do entrevistado, fosse apenas pelos entrevistados. Os entrevistadores quase fazem a gente desistir de assistir o programa. Eu assisti por indicação do Rodrigo e, de fato, como a gente vive um momento de muita temperatura, de muito calor, assim, ele é um oásis de uma certa serenidade e lucidez, né? Ele é um cara É que isso. faz uma Que vale análise. muito a pena, cara. Vale a pena assistir, apesar dos entrevistadores, porque ele faz uma análise muito ponderada, muito razoável, explicando tudo. Então, assim, gostei muito. Eu agradeço aqui o Rodrigão, uma excelente dica, né? E tudo que ele tem nos dito aqui. Então, não, Xará, sem novidades, né? Sem novidades. Eu fiz aqui um levantamento meio aleatório. Eu fiquei curioso para entender como é que o Bolsonaro e o Lula performaram Hum, nas capitais e no interior, né, de cada certo. estado. Porque me chamou a atenção que em São Paulo ele perdeu, mas no estado ele ganhou. Eu falei, poxa, Deve ser um caso raro, será que é uma regra? Aí eu fiz esse levantamento. Se eu puder. tá? é, Já está liberado, Então, olha só. Isso aqui aqui é onde o Bolsonaro ganhou e o Lula ganhou, né? Aqui na esquerda, em roxinho. Então, os estados tá? onde ele ganhou e perdeu. E aqui é onde ele teve mais votos na capital do que no interior, né? Certo. Então, em verde, verde mais escuro, quando ultrapassou 5 pontos percentuais, por exemplo, na Alagoas, ele ganhou em Maceió, 55-45. E no interior ele perdeu de 67 a 33, né? O que, de Então certa aqui tem maneira, mais, deve reproduzir aquela coisa do eleitor de mais baixa renda e do é, eleitor de maior renda. acho que é um pouco isso. No Ceará ele perde também em Fortaleza, mas ele tem quase 40% dos votos e no interior ele tem 23%, né? Os únicos lugares onde ele tem mais votos na capital proporcionalmente do que no interior são Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. O Ele tem Lula teve mais mais votos. votos Ele é na o Na Lula, capital, capital? né? Lula. o Lula. Teve mais votos, bem mais votos, né? Ele também teve mais votos no Rio de Janeiro, mas não é bem mais, por isso está um salmão aqui, mas ele também teve no Rio de Janeiro. Teve um pouco mais de votos no Mato Grosso, um pouco mais de votos no Espírito Santo. Mas você vê que Mas não entendi, Marcelo, desculpa, só para ficar sim, claro. Que colunas que eu tenho que comparar? eu estou comparando o número que está aqui, quanto o Lula ganhou na capital e quanto o Lula ganhou no interior. Certo. Então Você está aqui, comparando a coluna E com a coluna H. É isso. exato, Tá. exatamente, Você está exatamente, vendo onde o Lula teve mais votos proporcionalmente, entre interior e capital. É isso. exatamente, exatamente. Não necessariamente mais votos, mas mais Rio votos Grande do Sul, no proporcionalmente. news, né? Sem novidades, Rio Grande do Sul. Então, Porto Alegre ele ganha 56% dos votos, 45% no interior. Certo. Né? Normal,
né? Não tem nenhuma surpresa. Agora, Santa Catarina surpreende um pouco, né? Florianópolis, ele ganha 48% dos votos, ficou praticamente meio a meio, né? E no interior é só 31%. Florianópolis tem uma peculiaridade, né? Florianópolis é uma cidade turística barra administrativa, né? A atividade Uhum, econômica de Florianópolis é reduzida basicamente a isso, né? Florianópolis, assim como acontece talvez com a Paraíba, em que a capital é João Pessoa, mas tem Campina Grande com uma grande cidade também, em Santa Catarina, a capital financeira do estado, na verdade, é Joinville, né? uhum. Aquela Então, região. Oi. não, eu estou tentando entender aqui o que que o Marcelo. Então, a regra aqui é a seguinte: Sudeste e Sul, as capitais tendem mais ao Lula do que as capitais do Nordeste. Pelo contrário, as capitais do Nordeste tendem mais ao Bolsonaro. É um movimento contrário ao que você vê no interior desses estados. É possível concluir Por que algo a isso partir daí? acontece? Não sei. Parece que é alguma coisa assim do tipo. é, a capital meio que é do contra. É Eu um. tenho uma tese. Eu acho que assim, ó, as capitais o bolsão de miséria no Nordeste está mais concentrado no interior. E no Sul-Sudeste, isso é o inverso. Nós temos um interior mais próspero e os bolsões de miséria estão nas capitais. Pode ser. Olha a Amazônia, olha Manaus. Manaus teve. é, Manaus. Bolsonaro ganhou quase 60-40. E o interior do Manaus? Amazonas é Hum. Manaus que quase você diz? Ah, 60-40. Não, tá. mas não Depois foi em Manaus que teve aquele problema de respirador, que o Bolsonaro foi, mandou pegar foi, respirador lá foi, em Manaus? foi, Não foi Ou foi. lá, seja, em Manaus? É. o pessoal de Manaus está dizendo o seguinte, né, que aquilo lá não é muito verdade, né? Porque ninguém melhor para opinar do Enfim, que eles, né? ou não impacta, ou é aquilo que eu escrevi. Você teve aquilo ali entrou na conta do mau atendimento público de saúde generalizado. Sim. Já, né? Você já está acostumado a ser maltratado, Aliás, pode ser mais um episódio. você já tinha escândalos pregressos lá envolvendo a saúde, né? O próprio caso do Omar Aziz, salvo engano meu, e se eu estiver cometendo uma injustiça aqui, já deixo minhas escusas, mas já havia um processo anterior de desvio de verba, do qual ele não foi condenado, mas havia já uma denúncia de desvio de verba na área da saúde anterior a isso, né? Então, Uhum. realmente, assim, Manaus, ele está abaixo da média nacional no quesito saúde. Agora, dessa estatística aí, Xará, uma coisa que, a meu ver, chama bastante atenção, né? Ali a gente vê Roraima, né? Ninguém sabe melhor na pele da desgraça da Venezuela, né, da tragédia humanitária que é Sim, a Venezuela, do que a população de Rondônia, que recebe de cara todo aquele Roraima. fluxo de Roraima, perdão, vindo dali, né, e ali a gente vê que a discrepância foi a maior vitória, né, proporcional do Bolsonaro, né? Foi 75-25. E aqui a diferença entre capital e interior não é muito grande, né? Você fala, Teve na um voto capital uniforme, né? foi 80-20 e no interior foi 70-30, vai. Né? Então, assim, não é algo muito diferente. Esses Enfim, são fenômenos interessantes de serem estudados, mas eu acho que está um pouco ligado a essa questão da renda, viu, Xará? Eu acho que aqui no sul o interior é mais próspero, enquanto no nordeste o interior ele é mais sofrido, né? E por conta disso, a pode ser, predominância do voto do pode ser. PT. Do PT. Bom, vamos seguir então. Vamos deixar o termômetro para depois ou já vamos para o termômetro? Vamos fazer o seguinte, Podemos vamos deixar deixar, vamos esperar o Vitor, né? Vitor, aí a gente vê se vai ter alteração ou não. Olha o seguinte, acho que a gente tem aqui uma boa medida do quanto os debates podem ou não influenciar uma eleição, e aí a gente pode pensar se ele influencia mais ou menos em nível regional ou nacional. Então, ontem aqui em São Paulo, maior estado da federação, temos um segundo turno e teve um debate entre o Fernando Haddad, né, candidato apoiado pelo Lula, e o Tarcísio, candidato apoiado pelo Bolsonaro,
saiu bem na frente e as pesquisas apontam ele como virtual vitorioso. Você chegou a ver o debate, Xará? Não, na verdade eu nem sabia que ia ter debate. Eu Parece que a gastei meu turma da tempo. divulgação Não, não não, fez a não lição de casa. acertou, não acertou. Na verdade, eu gastei meu tempo ontem vendo a goleada do Santástico Quanto foi? sobre o poderoso Juventude, 4-1. Nossa, olha aí. Assim, fazia tempo que eu não via, fazia muito tempo, não é tempo, muito tempo que eu não via Viu, o 4 Santos gols num jogo só do do Santos, né? Santos, do Santos, A a favor do favor, Santos. isso, o Santos fazendo. Ah, Então, eu não sabia que ia ter. então nós já ficamos aqui com uma pequena amostra de que talvez, pelo menos em caráter regional, os debates não sejam muito relevantes. Vamos passar a pergunta então para o nosso amigo Rodrigo Delosso, é, internacionalmente reconhecido, com alunos espalhados aí por todo mundo. Rodrigão, você viu o debate? Não vi o debate, cara. Não vi o debate. Não, mas Assim, você, no esquenta aqui, você falou que você viu um pedacinho, que pelo menos esse eu vi, pedacinho eu de vi, vídeo você gostou. eu vi o Tarcísio desancando o Haddad, né? Dizendo quais foram as promessas de campanha do Haddad que ele não cumpriu. O Tarcísio É, escolheu só as que ele não cumpriu, né? Ele esqueceu de falar que devia ter promessas que ele cumpriu e ninguém soube, né? E deve ter. E aqui sim, eu acho que a promessa da ciclofaixa ele cumpriu, não foi? quando se trata de PT, a Aliás, minha a promessa da ciclofaixa, eu não sei se ele tinha a promessa de baixar a velocidade máxima das marginais, mas ele baixou. Se não era promessa, aconteceu, não é? é verdade. Agora, uma Não é? coisa é certa, eu temo muito mais as promessas que o PT faz e cumpre do que aquelas que ele faz e não cumpre. Eu sempre vou temer mais. Então, sempre Eu que o também, PT. mas assim, você tem que saber quais são as promessas que ele faz e você não fica sabendo. Bom, essas são difíceis. Eu assisti o debate e eu vou dizer uma Ó, que coisa que bom. pode Pelo menos surpreender uma vocês. testemunha aqui. Eu assisti o debate e vou dizer uma coisa que pode surpreender vocês. Eu acho que o Haddad foi bem. Não acho que ele foi mal. Eu acho que, assim, de tanto tentar, né? Aí o cara vai ganhando um pouco de jeito. Eu acho que ele foi bem. Eu diria até que ele foi um pouco melhor em termos de. Veja só, não estou analisando aqui conteúdo, tá? Estou analisando aqui o domínio daquele espaço. Foi um debate bem interessante, porque, primeiro, os participantes não ficavam, não poderiam andar pelo palco. Então, isso já dá uma dinâmica, muito parecida com alguns debates americanos. Também tem uma parte do debate em que eles vão trocando perguntas e respostas, meio que cada um administrando o seu tempo. Então, pode gastar mais tempo perguntando, menos tempo. E o debate correu um nível bem legal assim, de civilidade, coisa que me parece muito pouco provável se fosse um debate entre o Lula e o Bolsonaro. Agora, é claro que assim, né, o Haddad não tem nenhum pudor, né, em colocar qualquer informação ou não verídica ou de uma forma enviesada, como por exemplo dizer que o índice de mortalidade no Brasil foi 3 vezes o mundial, né, como se todos os países tivessem sido afetados da mesma forma, você pudesse fazer uma conta dessa, né? Então, assim, o índice de mortalidade dos países que foram afetados pelo Covid, o Brasil está absolutamente em linha, então não vi Ele está nada. no Agora, meio. Ele está no é, meio. exatamente. Então, assim, não tem nada que pudesse chamar muita atenção. Agora, teve um momento do Tarcísio que eu achei que ele foi muito feliz, que é a questão, e ali também, em algum momento, a sensação que eu tive é que talvez no íntimo do Haddad ele já meio que se dê por derrotado. Então, ele fez ali muito mais um palco para defender o Lula e atacar o governo Bolsonaro do que debater a questão mais paulista, assim, a meu ver. Posso estar enganado, mas eu acho que ele usou bastante debate para isso. Mas do Tarcísio, que eu gostei muito do que ele falou, e eu acho que o Tarcísio, algumas pessoas criticavam o Tarcísio por talvez não ter uma postura tão bolsonarista. E como o Bolsonaro, no cômputo geral no estado, teve uma vitória maiúscula em São Paulo, eu acho que ele percebeu que não dá para, tem que meio que a coisa está polarizada e ele tem que abraçar isso aí. E foi o que ele fez. E uma das coisas que eu achei que foi bem esclarecedora, que é uma das coisas que me assusta, escrevi até sobre isso hoje no Facebook, é assim: obviamente a gente vive numa democracia, cada um tem o direito de votar em quem bem entender, preponderar esse ou aquele assunto. Algumas pessoas acham que a postura do Bolsonaro não é condizente com a sua
com a presidencialidade, com o conteúdo do cargo que ocupa. Alguns outros já acham que, nesse sentido, o Lula tem mais traquejo social e tal. Enfim, cada um com a sua. Mas, assim, por exemplo, o que me incomoda, o que me assusta, e ontem eu acho que o Tarcísio prestou um grande serviço, pelo menos para quem tem honestidade intelectual, por exemplo, a questão da. O Bolsonaro imitou as pessoas com falta de ar. Cara, o Bolsonaro fez isso num contexto em que ele criticava o ministro que havia orientado as pessoas que não fossem aos hospitais. E essa orientação deve ter custado algumas vidas. Então, quando o Bolsonaro fala, pô, o cara indicou para ir no hospital, vai para o hospital lá quando tá com falta de ar. Então, em nenhum momento ele imitou a falta de ar, zombando das pessoas doentes. Então, eu achei corajoso ontem do Tarcísio fazer isso, mas concordo com os amigos que, pelo menos no que diz respeito à disputa do governo, e aqui em São Paulo, e especialmente nesse momento, acho que vai ter pouca relevância. Mas agora eu faço a seguinte pergunta: e o debate presidencial, vocês acham que influencia ou não? O Brasil está tão dividido que ninguém assiste o debate e fala assim, pensando bem por conta desse debate. O que você acha, Xará? Ou o debate presidencial já tem um pouquinho mais de peso? Depende do. Eu acho que aí é mais perder voto do que ganhar, né? Se o cara escorrega de maneira grotesca em alguma Por isso coisa que é muito comum em e vira algumas notícia, eleições entendeu? passadas, a pessoa que está liderando, às vezes com alguma folga, até evita ir no debate, né? Porque só tem downside, né? O negócio não tem, é meio assimétrico a coisa. E mas então, de alguma maneira, influencia, ainda que influencie para pior. Acho que É mais sim. fácil perder O voto do que debate, ganhar voto. o debate da Globo, eu acho que mais, né? Porque tem mais alcance e tal, tem mais audiência, normalmente, né? Tá. E é na véspera da eleição, Vou perguntar, enfim. vou perguntar também para o Rodrigo, mas complementando a pergunta para você. Qual é a sua expectativa em relação a esse debate que vai ter entre Lula e Bolsonaro? Vai Então, o ser Lula, uma luta livre? Vai ser dedo no olho, chute na boca? Ou vão ficar ali como se fossem dois pesos pesados, mais se estudando para não escorregar? não, eles vão partir para cima. Principalmente o Bolsonaro, né? Porque ele tem que virar o jogo, né? Talvez o Lula tente se defender mais, né? Eu, assim, me colocando no sapato de cada um, porque o Bolsonaro está em desvantagem, ele precisa reverter voto, né? Sim, tem que ir para cima, né? Ele tem Tá que ir para tomando de um cima. a zero, né? Tem muito, vai acabar o jogo, né? Não adianta Sim. ficar também, né, protegendo o quê? Então, tem que partir para cima. Eu acho que é mais um jogo de o Bolsonaro atacando e o Lula tentando evitar escorregar em casca de banana, porque ele tem coisa a perder, né? Nós já tivemos uma pequena amostra disso aí que você falou. Olha quem chega agora. O Vic. O Vic está conosco. Espera só um minutinho. Deixa só ele entrar. Será que ele já está aí? Já está ouvindo a gente? Tá entrando, tá Tá ouvindo já. aqui, ó. Chegou pontualmente às 7h30. É isso aí, rapaz. Impressionante. Britânico. É isso Olha, aí. Britânico. Esse tempo só que você que morou esse tempo que você morou em Londres ajudou, né? Ô, sem Vic, mágica que eu estou no Vic, trânsito ainda. Vic, eu perguntava aqui para o Marcelo Gutermann, porque nós estávamos discutindo, e chegamos à conclusão que, pelo menos para governador, o debate ontem não deve ter causado muita influência. E para presidente, estava perguntando, e o Xará dizia o seguinte: que é muito mais para o candidato perder votos, escorregar numa casca de banana, do que ganhar voto, e que o da Globo, naturalmente, é mais relevante, e que o Bolsonaro precisa ser mais agressivo. Eu vou complementar minha pergunta, Xará. No último debate presidencial da Bandeirantes no primeiro turno, nós já tivemos um aperitivo disso aí. E, a meu ver, e aqui tento ser imparcial nesse sentido, o Bolsonaro fez exatamente o que você falou, foi agressivo, e eu senti que o Lula acusou o golpe. O Lula ficou Uhum. numa defensiva. Você acha que isso pode se repetir, ou talvez O Lula o foi mal, pessoal... né? Foi mal, O né? Eu Lula achei que foi ele foi mal naquele mal. debate. É, Inclusive, eu não sei, eu acho que ele não vai fugir do debate, seria muito ruim, né? Um debate de sim. dois, um fugir, de fato a coisa pega mal. Mas até agora eu não tinha visto ele confirmar. Eu vi o Bolsonaro confirmar, pelo menos todos os lugares que eu li. Mas acho que vai acabar indo. E de fato, o Lula foi muito pior no debate do que na entrevista na Globo, do que a entrevista do William Vac. Parece que ele
Ainda que na entrevista do William Vac ele deu uma... Não, Deu uma ele foi, não sei, gemidinha. foi. Ele foi mais apertado ali, ele deu uma gemidinha, verdade. Mas dava a impressão de que ele foi melhor preparado. Parece que no debate ele foi meio com o pé mole na dividida. Não sei se, Ainda o se ele não se Padreco lá tirou preparou. ele... E o Padreco ainda conseguiu tirar ele do sério, né? Então, O Padreco é que nem aquele zagueiro grosso que o técnico coloca para ficar dando bico no tornozelo do camisa 10 do o time adversário. Domingos, o É, Domingos. exatamente. Eu Mas queria lembrar o nome dele. O Domingos do Santos que tirou o Diego Souza, né? Putz, esse é exato. Clássico, É o é isso aí. próprio. O padre era o Domingos. Ô, Rodrigão, você viu o debate, o debate presidencial? Você acha que esse tem mais influência? É mais ou menos na linha do que o Xará falou? Quem vai é mais fácil perder eleitor do que ganhar? Bom, assim, só falando um pouquinho do debate de São Paulo, você tinha duas pessoas de alto nível ali debatendo, né? Não é o caso do debate presidencial, certo? Só para É. vamos caracterizar Sim, sem o, dúvida. Tanto é que o apresentador até o final agradeceu, né? Diferente do William Bonner, que aquele dia teve bastante trabalho, o apresentador no debate até agradeceu, falou: ó, eu faço questão aqui de deixar um debate de alto nível. De fato, realmente foi um debate bem legal. é diferente o nível das pessoas ali. Com relação ao debate presidencial, o que eu acho que, em termos depois eu vou falar o que eu acho do resultado do debate, mas em termos de debate, a gente tem que admitir que o Bolsonaro é muito melhor que o Lula, porque o Bolsonaro treina mais, né? Ele treina com repórter, ele treina com. Ele treinava com deputada, né? Ele é mais treinado nesse negócio, ele tem mais. Ele tá mais Cancha. em E forma. ele melhorou na presidência, né? Ele tá conseguindo É, ser mais articular. No começo eu tenho a sensação que ele tinha mais dificuldade de se articular. Hoje ele consegue falar bastante tempo de forma linear. isso. E, por outro lado, o adversário do presidente, o ex-preside, ele não é acostumado ao confronto, né? O Sim, confronto com ele ele não gosta muito do confronto, né? apenas ambientes controlados. Ele gosta da amizade, né? Ele gosta do Bonner, sei lá, do William, Do amigo do meu pai. né? Do amigo, ele gosta dos amigos. Então, assim, eu acho que no debate o Bolsonaro tem uma vantagem natural em razão desse treino intensivo que ele teve durante os últimos 32 anos, né? Só fazendo isso, basicamente, né? Aliás, é esse que ele faz de melhor, né? É ser agressivo, ser beligerante, tudo mais. Com relação ao impacto, só se o impacto é nenhum, aparentemente. Todo mundo já decidiu tal. O impacto putz, será que isso daí vai pegar o indeciso? Eu não sei se isso é relevante para o indeciso. O debate talvez seja relevante para alguns indecisos, mas não para a maioria deles, né? A maioria deles vai decidir por outras razões, a menos que surja uma informação ali no debate que tire um do sério mesmo, né? Que realmente o sujeito saia arrasado, Tipo, como foi. Tipo como o foi, né? Collor e o Lula, né? Aquilo lá foi, né? Se É, acontecer um negócio desse, né? Mas aquele acho que não vai debate, acontecer. aquele debate ali, o Lula, ele se abateu, porque o Collor ficava ali meio que balançando um dossiê ali como se tivesse alguma coisa, e ele deu uma Não, mas murchada, teve o né? negócio da Da filha, Miriam, né? da Miriam, Da da Lurian. Lurian, sei Dorian, lá. Um Dorian. Teve um dia negócio antes, desse. né? A É. esposa do Lula, a ex-esposa do Lula, ocupou o programa eleitoral, inclusive falando que o Lula queria ter abortado a menina e tudo, né? Foi na véspera do Tem uma coisa debate. assim. E a Assim, se própria não edição da Globo também do debate, no Jornal Nacional ali, foi meio mandrake, né? É isso, mas assim, eu acho que não vai acontecer nada de extraordinário no debate, né? Mas eu acho que o Bolsonaro tende a ter um desempenho melhor pelo estar mais acostumado com esse tipo de coisa, né? E aí, Vitor, o debate influencia alguma porcaria ou não? Ou é mais só para gerar corte lá para as redes sociais? Eu acho que tende a não influenciar muito, mas uma eleição apertada, talvez uma fração aí em decimal de votos possa mudar o rumo das coisas. Mas primeiro, assim, a primeira pergunta, assim, ganhar o debate significa ganhar o debate para quem, né? Eu até vou recordar uma história contada pelo FHC
sobre a questão de debates foi por ocasião de uma disputa para o governo federal entre o Cristóvão Buarque e o Joaquim Roriz, lá no Distrito Federal. Tiveram um debate às vésperas da eleição e para o FHC, para as pessoas, digamos assim, mais civilizadas, educadas, mais bem escolarizadas, informadas. Vamos, os mais escolarizados, os politizados, o Cristóvão Buarque aparentemente tinha arrebentado com o Joaquim Roriz. Qual Joaquim não foi a Roriz, que era uma surpresa dele? florzinha no campo, né? Um alecrim dourado, né? Um docinho de coco. E aí, qual não foi a surpresa dele no dia seguinte, ao perguntar para os funcionários do Palácio, gente mais simples, sobre o que eles acharam do debate, foi unanimidade a resposta que não, que o Joaquim Roriz foi melhor, que o Cristóvão Buarque foi muito mal educado, enfim. Então, essa questão de ganhar o debate, primeiro, assim, ganhar debate para quem? Né? Também tem uma conversa que eu não sei se... Eu nem morava no Brasil na época, mas eu sei que o debate do Lula com o Alckmin, às vésperas do segundo turno, parece que o Alckmin foi chutando porta, chutando canela e tal, muito diferente do estilo dele, que aquilo não pegou bem. Não estava aqui para dizer se isso aconteceu ou não, mas é o que eu leio, né? Então, assim, essa questão de ganhar o debate que fez uma tiradinha, então, isso é muito relativo. Não, e aí a questão, o ser agressivo, se o ser agressivo significar desqualificar o sujeito com adjetivos e tal, não sei se isso pega bem, entendeu? Pode fazer a gente achar maravilhoso, mas vamos pensar que esse debate, o vencedor do debate, ele precisa vencer entre os indecisos. Sim. Ele não precisa vencer entre os caras que vão votar nele. E nem, assim, muito menos convencer os que não vão votar nele. Isso aí já está fechado. Então, eu acho que essa questão ela é muito subjetiva, né? Tipo, vai esperar de um Kennedy Alencar dizer que quem vai vencer o debate. Na visão dele vai ser o Lula, e daí? Pouco importa. Né? Ou para o Augusto Nunes vai ser o Bolsonaro, também não importa. Então, eu acho que pode, na minha opinião, essa é uma disputa super apertada, por mais que tenhamos IPEC, que eu desqualifico o IPEC como instituto, mas eu acho que ela é apertada, ela será apertada, talvez um debate com alta audiência possa mexer um ponteiro. Ter critério de desempate, tipo aquele campeonato paulista que contava até cartão amarelo. Se ela tiver muito apertada, pode influenciar. E eu acho que nesse debate pode acontecer tudo, inclusive nada. Eu não desqualificaria o Lula como debatedor. Frase lapidar. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Sensacional, muito boa. Eu não desqualificaria o Lula como debatedor. O Lula, é bem verdade, ele está destreinado, né? Ele está acostumado a debater com plateias amistosas. Mas ele, treinado, ele é bom garganta. Cara. Então, assim, eu não desqualificaria. O Bolsonaro, por outro lado, é pavio curto. A gente já sabe que ele morde iscas, né? Já foram lançadas várias iscas e ele já perdeu as estribeiras em várias ocasiões. Então, assim, eu acho que é muito... Eu diria que, para mim, é um ponto de interrogação sobre o que vai acontecer. Esse modelo de debate de ontem dá menos margem a esses perrengues aí, né? Porque cada um vai falar um pouco mais, então acho que é um pouco mais de... Tem menos espaço para briga, eu acho. É uma coisa mais civilizada. E também acho que o Lula vai aparecer, porque só foge do debate quem está muito à frente. E ele sabe que não está muito à frente. É verdade. Então ele não pode se dar ao luxo de não vou. Pô, se não vai deixar o outro falando sozinho. Então eu acho que ele vai sim, porque precisa ir. A eleição não está ganha. Mas aliás, curioso. Eu acho que ninguém acha mais isso de que a eleição não está ganha do que a própria direção do PT. Eu acho que se tem alguém nesse Brasilzão que acredita que a eleição não está ganha, é a própria direção do PT. E a maior prova disso foi a blitz que eles tentaram ao final do primeiro turno, e já imaginando, a meu ver, que dar mais tempo era permitir que a tendência de crescimento do Bolsonaro, porque, segundo as mesmas pesquisas, o Bolsonaro vem crescendo, né? Vem estreitando o spread, né? Então, dar mais tempo para ele teria isso. Eu concordo com o Vitor, essa questão do debate, só que eu tenho uma sensação seguinte, o Bolsonaro não pode, ainda que nos primeiros dias aí, ainda que ele tenha mudado um pouco o tom, né? Eu até estranhei, vi umas propagandas eleitorais dele falando assim mais calminho, né? Mas esses dias na frente lá do Palácio do Planalto,
Acho que toda a media training que fizeram, ó, dá uma calmadinha aí. Aliás, com aquela figura da Atena do lado, que eu não entendi nada, né? Parece um coveiro ali. Mas, enfim, eu tô com o Vitor, eu acho que esse debate, ele tem a possibilidade, assim, de ser aquela gotinha que não enche o copo, mas que talvez faça transbordar. Numa situação de extrema polaridade como a que a gente está vivendo, em que qualquer detalhe, né? Aliás, eu acho que essa vai ser uma característica dessa eleição, né? Quem quer que perca vai chiar pra caramba, né? Porque vai ser por uma margem mínima, vai ser um chororô lascado. Mas eu concordo com o Vitor. Agora, eu não acho que o Bolsonaro vai adotar uma postura mais comedida, não. Acho que ele vai para cima, vai colocar o Lula aí, tentar colocar o Lula nas cordas. Eu acho que até bom você falar isso. Eu acho que quem perder vai chorar. Se o Bolsonaro perder, já se sabe, vai ser fraude, né? Sem dúvida. Se o Lula perder, não vai ser fraude, eles não vão alegar fraude. Mas eles vão reclamar do resultado. Não, vão alegar, sabe o que eles vão alegar? Que o Bolsonaro comprou voto, abuso do poder econômico, não sei o que, vão entrar no TSE com alguma a ascensão da extrema-direita, né? Vai ter alguma historinha dessa aí. Com certeza o perdedor não vai aceitar. Tal seria se eles alegassem fraude nessas alturas, né? Só o que faltava. Esse discurso, eles não podem adotar. Mas assim, só para fazer só para falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, é natural, né? Porque o TSE não ajudou muito também nessa parte, né? O TSE também tem uma comunicação falha nessa parte sobre a questão de fraude e tudo mais, né? Então, eu acho que por isso que, e, assim, todas as decisões dos juízes contra o Bolsonaro dão uma aparência ruim a respeito dos resultados. Eu já falei para vocês, eu vi a entrevista daquele ministro do TSE, desembargador, né? Que se posicionou contrário ao Alexandre de Moraes por conta, inclusive, do discurso de posse dele, né? E ele fala, né, que ele sempre foi um crente convicto nas fraudes até o dia que ele viu o Barroso se aboletar lá para o Congresso Nacional para fazer lobby. O fato concreto é o seguinte: se nós tivéssemos seguido avançando no processo e tendo a possibilidade de um voto impresso que a pessoa pudesse fisicamente ver e que no caso de uma auditoria você ter ali um backup, não teria tido essa discussão, não teria o menor espaço, né? Eu acredito. Não. Ou será que mesmo com esse comprovante as pessoas iriam inventar uma outra tese? Eu acho que o Xará acha isso. Eu acho que inventariam. Não tem dúvida. Isso aconteceu nos Estados Unidos, tem voto impresso lá e não aconteceu, não adianta nada. Sempre tem uma história. É que nos Estados Unidos tem a questão do voto à distância, né? Não, tem também. Mas tem, eu escrevi um longo artigo sobre isso, tinha uma sessão que com voto impresso tal e presencial, não por correio, e que o pessoal lá foi atrás porque foi um desses swing states, né? E muito apertado, tal. Então o pessoal foi em cima, falou, pô, isso aqui não é possível, né? Teve fraude aqui. Enfim, eu acho, assim, digamos que tivesse sido implementado, o que seria praticamente impossível dado o tempo exíguo, né? Certamente seria para a próxima eleição, seria para essa. Não para essa, sim. Basta, né? Se tivesse sido implementado mas digamos quando foi aprovado, né? Digamos que tivesse sido implementado, você põe lá 2,5 bi para implementar e tal. O que ia acontecer é que você ia, de alguma maneira, tentar fazer a auditoria, por algum motivo no meio do caminho, por alguma má-fé, o negócio não bate com negócio, o papel não bate com o registro, porque, sei lá, sempre tem um jeito de manipular, né? Sempre tem um jeito. E aí você meio a confusão. Eu acho que confusão ia ter de qualquer jeito. Eu sou tão cético com relação a isso. Sinceramente, quem quer fazer confusão vai fazer qualquer que seja o sistema. Eu sigo o relator. Como é que é aquele ditado que diz, né, que numa sociedade, homens que precisam de leis para ditar seu comportamento serão os mesmos que não cumprirão essas leis, né? Mas é isso. É alguma coisa assim, né? Então, se você precisa de uma lei, bom, é o seguinte, meus amigos. Agora,
no decorrer dessa semana, tem um tema aqui que eu acho que é legal da gente debater, que é o seguinte: surgiu aí por conta todo esse questionamento aí do STF, um possível debate sobre uma reforma do STF, aumentar o colegiado. Aí tem gente falando que porque o golpe ia ter o golpe, e aí ia ter o golpe, ia ter o golpe, não teve o golpe, mas continua tendo golpe, e a eleição é golpe, e reformar é golpe. Agora o perigo do chavismo no Brasil agora é o Bolsonaro. Eu queria discutir com vocês essa questão dessa ideia, que ainda me parece embrionária, não sei até que ponto, o que seria isso de fato, mas de uma reforma do STF. E aí, Xará, você ouviu essa conversa? Como é que você vê isso? Então, vamos lembrar que já houve uma mini reforma do STF com a lei da Bengala, né? Para tirar da Dilma a possibilidade de ela indicar mais 2 ministros, né? Porque você estendeu o prazo de validade dos ministros. Então, essa Que antes se ideia, aposentavam aos 75 anos compulsoriamente, né? eu acho que era 70 Era anos e 70, era aumentou, isso, 70 e aumentou foi para para 75. 75. E Ah, no tá. final o tiro saiu pela culatra, porque estamos aqui aguentando um bando de traste. Exatamente, exatamente. Então é aquela coisa, né? Você faz uma lei que Nossa, é. assustador o Vitor se referir à nossa Suprema Corte, gente da mais nobre estirpe, como Não, um mas bando de foi. trás. Não, Impressionante. mas foi, Me foi chocou. o Congresso. Foi o Congresso que mudou a lei, né? Sim. Para pegar a Dilma, porque não, para evitar que a Dilma tivesse mais 2 ministros lá. Enfim, a gente gosta, né, conjunturalmente, mas tem as consequências vêm depois, como diz o conselheiro Acácio. Então, o ponto é que sempre que você tem discussões sobre mudanças na Suprema Corte, sempre é conjuntural, né? Aumentar o número de ministros, putz, para mim não faz o mínimo sentido sob qualquer ângulo que se veja. Por quê? Você vai aumentar o número de ministros. Além do que, se fosse para fazer isso, o presidente a indicar não poderia ser o próprio que está fazendo o patrocínio da lei, por óbvio, Deveria, né? né? Por Como por óbvio. esse, como foi a emenda da reeleição que não deveria beneficiar o Fernando Henrique Cardoso, mas Exatamente, beneficiou. exatamente, isso é óbvio, né? Você Como o fala assim, não, imposto vamos, provisório que não deveria se tornar permanente e se tornou. vamos aqui fazer algo que é, em tese, melhor. Tá bom, melhor para todo mundo. Então, portanto, não pode ser Melhor melhor para só para o cara. melhor para todo mundo o tempo todo, né? Isso, exatamente. Bom, enfim, mas não vejo motivo. Agora, outras coisas que estão falando, né? Mandatos fixos, parece legal, né? E aí é um negócio que você fala, bom, vai beneficiar o Bolsonaro? Talvez, aí você tem que analisar quem está lá dentro, talvez mandato fixo só para quem está entrando, né? Então Você você se fala, alter... não, a esse mudança ao longo do tempo, né? ao longo do tempo, você, né, quem vai entrar vai ter mandato fixo. Aí, ok, eu acho que é um debate válido, de fato, ser eterno lá dentro não parece ser algo. Não é eterno, né? Porque 75 anos você tem que sair. Porra, mas 75 anos, vou te dizer, um Toffoli sair com 75 anos, né? Difícil, né? Haja. Mas haja. Então, de fato, parece 10 anos, sei lá, será 12 anos, alguma coisa bem razoável, né? Para dar uma oxigenada e tal. Esse é um debate que vale. Agora, aumentar o número de ministros, putz, cheira a chavismo mesmo, não tem dúvida. Porque, porra, você vou colocar aqui 4 mais 2, 6, né? Putz, se for, e ainda mais se for do nível dos 2 que entrarem, então tá louco. E aí, Rodrigão, o que você acha? É causuísmo? É a preparação de um golpe? Então, você sabe que tem muita gente que está falando que isso é a preparação de um golpe e está associando o Bolsonaro ao Chaves, quando todo mundo sabe que quem está associado ao Chaves e Maduro é o outro lado, né? É curioso essa associação. É, É, é divertido. divertido. Mas assim, tem várias coisas. Deixa eu fazer uma preliminar antes. Primeiro, não tem que mudar nada no STF.
Não tem que, eu não sei nem se tem que ter essa discussão de tempo de mandato de 8 anos, 10 anos, sei lá, porque acaba que o STF ele pode ser cooptado, como todas as agências podem ser cooptadas, independentemente se tem mandato vitalício ou não tem mandato vitalício. Essa que é a verdade. Por quê? Porque o Senado não faz o seu trabalho. Se o Senado fizesse o seu trabalho, tanto faz se é vitalício ou não é vitalício, o Senado ia agir, o STF ia agir corretamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que uma mudança no STF desse nível, nem sei se é constitucional. A Janaína Pascoal disse que não é constitucional, não sei o que é, mas assumindo que fosse, ela teria que passar em 2 casas e ser aprovada 2 vezes, né? Maioria qualificada de 3/5, né? Isso, porque é uma PEC. Então, assim, ela seria, independentemente de qualquer coisa, ela seria democrática, né? Ela não está sendo imposta. O que aconteceu na Venezuela foi uma imposição do executivo sobre o STF. Não sei nem se teve trâmite legislativo, não sei como é que foi lá. Não, lá, Mas lá teve, desculpa, só para não sei esclarecer, como é que lá teve porque o Chaves, no caso o Maduro, né, e controla o legislativo também, porque legislativo. as eleições são fraudadas, né? Então. Não é o caso aqui, né? Aqui tem um viés democrático de fazer esse tipo de mudança, independentemente de qualquer coisa. Não, eu não concordo com a mudança, já falei, repito, acho que não faz o menor sentido, ainda mais aumentar, né? A outra questão isso surgiu por causa do próprio STF, que não se dá o respeito, né? Então, ele violando a Constituição e tudo mais, as pessoas começam a ficar desesperadas e ficam pensando, o que a gente faz para enquadrar esse STF? Só que, na atual circunstância, se você pensar bem, como o legislativo ele está mais favorável ao Bolsonaro, é muito mais fácil você enquadrar o STF impedindo 2 ministros, que um ministro já enquadra o STF, ele já volta a ser o que ele era antes do fim do primeiro semestre de 2019, uma casa legislativa, né, ainda que tivesse um ativismo, que o ativismo não começou hoje, de legislar e tudo, começou faz uns 10 anos ou mais, né, mas já dá uma enquadrada. Então, assim, é casuísmo nesse sentido, mas isso aí é resultado, é uma reação do próprio STF não se dando respeito. A questão do golpe, eu não vejo golpe, entendeu? Em nenhuma circunstância, nem com o Bolsonaro, nem com o Lula, não vejo golpe. O Bolsonaro não é apoiado pelas Forças Armadas. Se ele fosse apoiado pelas Forças Armadas, já tinha dado golpe, né? Não ia esperar chegar na boca da eleição para dar golpe. É uma coisa estúpida isso. Depois não tem apoio internacional. Enfim, umas coisas assim, meio maluca, né? Mas tem gente que não vai votar no Bolsonaro porque acha que ele vai dar golpe. Isso que é importante de dizer. Tem gente que acredita nessa narrativa, né? E não sei por que acredita nessa narrativa e ainda usa como argumento o fato de supostamente ele querer aumentar o número de integrantes do STF, quando é uma iniciativa que vem do Legislativo, não é dele. Ele não mandou um projeto de lei para aumentar o número de integrantes do STF. Essa que é a questão, né? Teve Mas 4 anos para isso e não fez. Não fez, deve ter sido um aliado dele lá. Deve ter sido um aliado dele. Mas e daí, cara? Assim, é um negócio maluco que esse STF faz, né? Isso aí todo mundo esquece. Então, assim, acho que não vai prosperar, acho que isso daí é só espuma, não prosperará, né? Não precisa prosperar a rigor para enquadrar o STF, se esse for o propósito, né? Já está tudo certo lá, vamos ver se o Senado consegue ter um pouquinho mais de compostura e enquadrar o STF como se deve. E aí, Vitor? É golpe, não é golpe? É esse o caminho? A solução é aumentar o número de ministros? Ou aumentar o número de ministros e aumentar o número do problema? Não, isso aí obviamente que não é nem de longe a solução, e isso realmente cheira a chavismo. Vou voltar aqui. Se fosse para mexer em número, eu diminuiria, para economizar despesa, porque a turma gasta ali horrores ali, então se você diminui 2, você salva 20% das despesas desse STF com 5 mil funcionários, gasta bilhões por ano. Então, se fosse para mexer em número, primeiro ia de 11 para 9. Só fazer uma observação, você sabe por que estão querendo aumentar, né? Que tem muito processo lá, viu? Tem muito processo.
Aí, se eles ficam atendendo tudo para artigo nanico, tem muito Eles se interferem em briga de galo, né? Então aí vai ter. Então, mas aí nesse caso bota 200, né? Cria aí. Eu acho que na resolução de aumentar de 9 para 15 não vai Mas resolver. podia fazer um É call só center, né? um call center. Todo mundo Isso. com togado, call center ali com Mas eu 150. acho que tem duas mexidas que melhorariam muito. A primeira é o mandato, 8 anos. Esses caras não são deuses onipresentes e vitalícios. Mas nos Estados Unidos é diferente. Eles se comportam de maneira diferente, se comportam como juízes, é outra conversa. Aqui não. Eles são panfletários, ativistas e tudo mais. E a segunda, assim, eu tornaria obrigatória a nomeação de um juiz. Ponto. Tem que ser magistrado. Tem que ter entrado na magistratura. Pode até ter entrado Mas você não pelo acha título que aí constitucional. mas você não acha que aí a gente corre muito risco de aplicar a lei? Então, é muito risco, né? Mas assim, eu E aí colocaria, a gente assume um risco lá, desgraçado, lá. que vai que o STF começa a julgar as coisas à luz da Constituição, da lei. Isso é perigoso. Tinha que ser o juiz em geral não tem esse cacuete ativista, né? A carreira dele ele fez como juiz, não é. Então tem lá, eu acho que o Fux e a Rosa Weber são dois caras mais discretos, né? Então você já pode dar por aí. O cara tem que ter feito carreira na magistratura, ponto. Mas não sei o que, não, pô, tem quantos juízes? Certamente é esgotável de gente talentosa para exercer a função. Só que a turma insiste em, não, pega lá um fulano de tal, outro fulano de tal. Então, isso acaba politizando um pouco a função, né? Se o Lula for eleito, por exemplo, ele periga nomear o Zanin, advogado dele. Alguém duvida, não? Periga entrar o Zanin, Cristiano Zanin. Já, né? eu fico imaginando o Gilmar Mendes com as lágrimas, vai chorar. comemorando a chegada do colega. Mas então não foi o Toffoli, foi como, isso. Como nomeou o Toffoli, né? O cara que não teria Lewandowski para ser... também foi um pouco isso. Menos explícito. Mas como bem disse o Rodrigo, essa questão está em pauta porque o STF não faz seu trabalho direito, e não faz mesmo. Instituição geradora de segurança jurídica, a maior geradora de segurança jurídica do Brasil, na minha opinião, é o STF. Eu vou dar minha opinião. Essa discussão, essa discussão me parece casuística, porque é o seguinte: será que quem defende hoje o aumento do número de ministros do STF o fará com a mesma paixão caso Lula seja eleito e seja de competência do Lula indicar esses novos ministros? Desconfio que não. Então, eu acho que o problema não está em a gente aumentar o colegiado, concordo, mas reduzir essa discussão a apenas isso me parece raso. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás. Por que, ao final das contas, nós estamos discutindo isso? Nós estamos discutindo isso como fruto do amadurecimento institucional do país, como fruto do desejo de estarmos sempre melhorando algo, ou essa é uma reação a uma ação anterior? E aí sim eu acho que está a raiz do problema. A raiz do problema está a gente ter um Supremo Tribunal Federal onde é praticado ativismo jurídico, onde a letra fria da lei cada vez pesa menos, onde ali tem se transformado ao olho do cidadão comum, pelo menos essa é a minha impressão, e aqui não tem nenhuma acusação, mas uma sensação de que é muito mais um palco de operação política do que de julgamento das coisas à luz da lei. A maior prova disso é o viés das decisões, né? Que a gente tem visto claramente, na sua maior parte das vezes, favorável a um determinado lado em detrimento do outro. E golpe por golpe, esse golpe já aconteceu, que é a reabilitação do Lula para se colocar numa condição de postulante do mais alto cargo do país. Esse golpe já aconteceu. Então não precisamos ter medo de golpe. Não vai ter golpe, ele já teve o golpe. O golpe já aconteceu. O maior criminoso da história do país colocou a Suprema Corte à sua mercê. Ele cumprimentou um ministro com tapinha na cara, como os chefes mafiosos costumam fazer, né, com os seus comparsas.
Quer dizer, um ministro do Supremo Tribunal Federal ser cumprimentado, né, por um marginal, um cara que foi condenado em 3 instâncias, que responsável pelo desvio de bilhões, que não se discute o mérito das suas condenações com um tapinha na cara, cara, é esculacho demais, bicho. Sem sacanagem. Então, esse debate sobre a mudança do STF, eu sou absolutamente contra, acho casuístico. Só que é um debate que só nasce porque ele é precedido por absurdas distorções. O STF participando de julgamento do qual ele é parte, agindo de ofício, usando o regulamento interno para no ambiente da internet, calando o deputado, perseguindo o jornalista. Quer dizer, putz, a gente ficaria aqui um dia, nesses 120 programas, teve uma vez que a gente não falou mal do STF, foi muito. Então isso explica tudo. Agora, obviamente que é uma medida oportunista, que eu acho que, de uma certa maneira, talvez para criar um clima. Agora, uma coisa é certa, eu acho que aumentaram substancialmente as chances, e aí sim é fazer valer a Constituição, e aí sim é valer a independência entre os 3 poderes, aumentou substancialmente as chances de, na próxima legislatura, finalmente a gente ter um ministro do Supremo Tribunal Federal impedido, a não ser que os caras põem o pé no freio. Porque se seguir nessa batida, o Bolsonaro fazendo 20 de 27 senadores tendo uma renovação, eu acho que tem uma chance razoável. Então, eu sou contra essa reforma. Eu acho que medidas pontuais, como o Xará apontou, como o próprio Vitor falou aqui, né, se estabelecer um mandato, criar ali uma obrigação que a partir de agora só juízes de carreira possam ser indicados, acho que você vai aprimorar, mas mudar a composição me cheira mal. Né? Não seria algo que, por conta da minha simpatia mais por um candidato em detrimento do outro, especialmente nesse contexto, me faria aprovar. Não, eu estou fora, acho que nós temos uma Constituição aí, cumprir ela, encontrar a solução dentro da Constituição é sempre o melhor caminho. Bom, meus amigos, nós estamos chegando aqui na reta final do nosso bate-papo e eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dica, uma bola dentro, uma bola fora. Vou fazer o seguinte, como o Vitor chegou mais cedo, mais tarde, vou deixar ele por último. Xará, você tem aí, quais são as suas considerações finais? Putz, eu até dei uma pensada assim. Eu ia falar das pesquisas, mas as pesquisas já são coisa velha, né? Então esquece, não que é da minha bola fora, mas eu acho que já foi no programa passado, então não me ocorre mais nada, não. Eu assisti um filme esse fim de semana, enfim, não sei se todos vão gostar, mas é o Trem Bala com o Qual é o Brad gênero? Pitt. É ação? Então, é um Tarantino sem o Tarantino. Então Entendi. é aquela Tem violência muito ketchup? gráfica. Foi usado muito ketchup no filme? Muito, 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 Isso é mas é bom. divertido. Isso é um bom indicador. É uma comédia com muita violência gráfica, Violência gratuita, assim. mortes gratuitas, enfim, Muito bom. Sempre muito dentro de bom. um trem-bala no Japão. Sensacional. Então, é legal. Só que precisa alugar o filme, não tá disponível. Eu aluguei na Amazon. É. E aí, Rodrigão, é com você, suas considerações finais. Estava procurando aqui umas dicas, mas assim, a minha dica mesmo vai para o Roda Viva, da segunda-feira, dia 10 de outubro de 22. Belíssima dica. Estou falando a data inteira, né? Porque esse vídeo ficará para a posteridade. Daqui a 100 anos vão querer assistir o que a gente estava pensando hoje. Nós Então, seremos parte de um sítio arqueológico virtual. exato. Encontrarão os nossos restos mortais digitais. Por isso que nós estamos Isso. gravando. Nós não estamos falando para o nosso tempo, nós não estamos falando Não. para os nossos. Nós estamos registrando a nossa tudologia para a eternidade. Isso, para a posteridade, que eles vão usar as nossas predições, né, para ver se a gente conseguiu acertar quem vai ser o presidente daqui 3 semanas, né? Tentarão Google entender o nosso tempo termômetro. pelo nosso olhar. Calma. Vamos, ao encerrar, a gente vai fazer, bem lembrado. Então fica aí, não tem nenhuma bola dentro, nenhuma bola fora, agora que me ocorro assim. E aí, Bola dentro foi o TSE não ter bola dentro, deixa eu dar uma, foi o TSE não ter tirado a Lula Flix lá do ar. muito Foi bom. uma bola dentro, só foi bola dentro. Pode servir como uma dica, né? Lula Flix, como é que é o endereço mesmo? Eu não Bom, sei, eu vou achar aqui, deixa o Vitor ir falando aí,
já fica como uma dica. E aí, Vitor, suas considerações finais antes da gente fazer o Gutermômetro? Tá no mudo. O Guterman tem Inside Information para na pesquisa quinta-feira. Estou aguardando ansiosamente. Eu acho que ali vai nos surpreender aqui o número que sai dali. Você acha Mas, que enfim, se você arriscar, se surpreender, quer dizer o quê? Seja mais quer explícito. dizer, Enche esse quer dizer coraçãozinho sofrido aqui de esperança. quer dizer que a distância vai estar menor do que a gente espera. É a minha opinião. Uma dica. Como eu acabei seguindo muitas dicas de vocês para séries aqui, todos, já segui dica de todos aqui. Eu Certo. vou dar uma dica de uma série que eu estou achando fantástica. Qual é? E não tem derramamento de sangue. Chama-se Borg. É uma série dinamarquesa. Fala lá família real. Borg, Poder e Glória. É sobre contestando a Tipo, primeira-ministra. como é que é o House of Cards lá deles, né? Mais ou menos. Mas assim, ela tem lá protagonista, uma ex-primeira-ministra lá, que hoje é ministra das Relações Exteriores, mas eles abordam todos os temas atuais que a gente discute aqui. Todos. De uma maneira bem inteligente, sem lacração, sem, sabe? Então, eu tô assistindo, eu acho que é uma. Eu vou assistir de novo. Decidi que vou assistir de novo para pegar todos os detalhes, porque são vários, são vários Quantas insights. temporadas, Vitor? Você sabe? Eu acho que é uma só. Eu acho que só tem a primeira. Mas assim, Qual é a fantástico. plataforma? Netflix. Fantástico. Você que é um devorador de séries nas madrugadas, Marcelo, pode ir tranquilo. Na que boa. Tem vários. Vai na boa, várias. Assim, posso enumerar aqui umas 10, 15 temas atuais que eles abordam e assim expõem as contradições, sabe? Já farei isso já começarei hoje. Então eu recomendo. E estou gostando tanto que eu vou. E como é dinamarquês, então assim, você também tem que ficar atento, porque às vezes série em inglês, espanhol, você sai da tela, você escuta. Às vezes você não vê, você escuta. Aqui se você Tem que deixar o celular de lado. Aqui você tem que ficar olhando a legenda, a menos que você queira ouvir lá em inglês e português, não é o meu caso. Eu gosto sempre de ouvir na língua original. Eu Então também. você não pode dar uma pescada. Piscou, Se pescar, perdeu. você não vai entender nada. Tá bom, boa dica. Mas eu achei de fato excelente, muito boa mesmo. Vale Alguma a dica. bola dentro, Vou alguma bola escrever sobre fora? ela. Não tenho bolas, nem dentro nem fora. Bom, então é o seguinte, a minha dica, né? Lembrando aqui o que o Rodrigão falou, é lulaflix.com.br, né? Se fosse proibido era melhor ainda, mas já que não tá, mesmo sem proibido vale a pena. Para quem quiser se informar um pouquinho sobre o Lula, é um material bastante rico. Mas a minha dica anterior é uma dica de turismo. Eu saí em viagem no dia 26 aí, fiz uma palestra em São José do Rio Preto, depois eu fui para São Luís do Maranhão e depois eu fui para Imperatriz. E nesse Estava em período. campanha, né? Admita? Não, ainda não. Quem sabe um dia, né? Mas aí, nesse tempo que eu fiquei fora, aí, peguei um finalzinho ali de semana em São Luís do Maranhão e eu fiz uma loucura. Fiz o que eles chamam lá do passeio bate-volta para Lençóis Maranhenses, né? Saí bem cedinho, pega lá 4 horas de estrada e tal, chega tarde ali nos Lençóis e vê o pôr do sol. E aí você volta, chega lá meia-noite, 1 hora, mas, cara, deixa eu falar um negócio para vocês. Bom, tudo bem que eu confesso para vocês que quando a van parou e eu me deparei com uma escadaria de 150 degraus, considerando esse meu chassizinho aqui reforçado e esse meu joelhinho baleado, eu pensei comigo, papai, será que eu consigo chegar lá em cima? Mas aquela história, o radiador bateu 2 vezes no ponteirinho vermelho, a gente dá aquela paradinha técnica, nossa, que bonito aqui, dá aquela respirada, mas eu vou falar uma coisa para vocês, valeu cada degrau. Eu não sei de vocês aqui, quem conhece os Lençóis Maranhenses, mas, cara, é uma coisa que não é desse planeta. Parece que você está num filme de Star Wars
e você está num outro planeta. Porque quando você termina de subir essa escada, como se fosse um vestiário de um campo de futebol, cara, você se depara com uma imagem que é de uma grandiosidade, que é tipo uma cotovelada no teu nariz, assim. Porque até onde você enxerga são dunas, e repleta de lagos, né? Então é um lugar único no mundo, não tem nenhum lugar no mundo tem nada parecido com isso. Detalhe, ainda que com o sol escaldante, a areia ela é fria, então eu fui saindo de chinelo lá da van, o Como? cara, então porque é úmido, por causa da água, cara, é um negócio incrível, cara. A areia não é quente. Então eu fui saindo de chinelo, o cara falou: "Não, deixa o chinelo aí. Vai descalço e tal". Aí teve a segunda parte da missão, né? Quando você cheguei lá em cima da escada, cadê o lago? Tá do lado da escada? Claro que não, né? Tá mais ou tem tipo horizonte, 2 km, né? E tem um tempinho para frente e tal. Falei, bom, chegar até o lago eu chego, nem que eu vá rolando. Eu fiquei pensando mesmo, eu falei, e na volta? Porque com esse meu chassizinho reforçado, não dá para dizer que eu flutuo na areia, né? Então, cada pisadinha, cada patadinha do elefante ia dando aquela afundadinha, né? Mas, cara, quer que eu fale para vocês? Valeu demais, cara. Primeiro Você que foi ao lago? foi lógico, né? E, Ótimo. cara, a Thelma tirou uma foto minha, assim, muito simbólica, cara. Ficou legal. Não, Depois, essa foto é ótima. cara, As ela tirou uma pegadas de foto. você longe. Bem legal Cara, essa foto. ficou Acho que muito precisa legal. enquadrar essa foto. Hã? É para enquadrar essa foto. Muito Essa bom foto ficou mesmo. sensacional. Tem uma simbologia de tudo ali, porque eu tava me superando, porque eu fiquei com uma lesão no joelho que me limita um pouco e tal. Então foi demais, cara. E a volta também, né? Naquela passadinha ali de tartaruga, vem descobrir a certa altura que subir uma duna de costas tem um efeito positivo, tem uma ergonometria legal. E eu falei, será que eu tô ficando maluco? Mas eu acho que subir de costas talvez facilite um pouco. E eu subi um pedacinho e vi que tinha um pessoal lá. Então, galera. O estado do Maranhão é maravilhoso. São Luís é uma cidade incrível. Tem uma zona lá gastronômica chamada Península. É o Champs Mall, muito legal, mas muito legal. Não fica devendo a nada para Miami, para Ocean Drive lá em Miami. Pô, bacana pra caramba. Então a minha dica é o Maranhão, Lençóis Maranhense, enfim, muito legal. Ó, a minha bola dentro vai para o ministro Marco Aurélio Mello, né? Que esses dias deu uma entrevista para o jornalista Cláudio Dantas explicando por que ele, como um ex-magistrado, jamais poderia votar no Lula, né? Um condenado pela justiça, explicando que ele não foi inocentado. Então acho que foi uma posição dele corajosa. E concordo com ele. Eu que já critiquei muito ele, especialmente no episódio lá do traficante, mas nesse caso ele está certo. Então, né, cada situação é uma, e como da mesma forma ele critica essa mudança no STF, que também concordo. E a minha bola fora vai exatamente para essa ideia de querer aumentar o número de ministros, reformar o STF. Eu acho que não é uma ideia muito infeliz. Bom, deixamos para o final o nosso Gutermômetro. Eu vou começar por ele, que empresta o nome a essa nossa aferição de expectativas. Marcelo Gutermann. Mais uma semana se passou, estamos cada vez mais próximo da eleição. Eu quero saber como que estava o seu Gutermômetro na semana passada. Eu acho que estava 75-25, né? Não tinha mudado. E agora, como é que tá? Então, eu fiz aquela conta, né? Eu até eu postei isso, de você ver em quantas eleições houve um dos candidatos, tanto faz o primeiro ou o segundo, conseguir mais de 80% dos votos Remanescentes. disponíveis, né? E me surpreendi, porque foi uns 35%. Parece ser mais difícil, parecia ser mais difícil, né? Do que Então, assim, pô, 80%. É porque a eleição de segundo turno é de rejeição, né? Então e tem gente, tem coisa que perde, enfim, né? Perde voto, o Alckmin perdeu voto. Então, 80%, 35% das vezes das eleições de presidente e de governador, houve Se essa anticoncepcional transferência. fosse 35%, vai ter uns 12 bi no mundo. Então, 35%. Portanto, isso me puxou um pouco para baixo. Agora estou 70-30. Opa, Né? Porque eu poderia até fazer 65-35. Pô, será Né? que não Porque dá pra esse gente dar era uma melhoradinha nisso? A gente ponderar a abstenção, que talvez... não, porque, assim,
já caminhou uma semana, né? Mais de uma semana e meia, já perdeu quase. muito teta, né? Então, tá decaindo. Então, não. Semana que vem ele baixa mais, Porto. Fica tranquilo. Você tá achando que é vamos tipo. ver. Você tá insinuando, deixa eu ver se eu entendi aqui, porque eu não vou admitir isso. Você está, por acaso, insinuando que o Marcelo Gutermann está agindo como se fora um instituto de pesquisa que ali, mais perto da eleição, ele vai ajustando, é isso? Mas Você não eu tenho insinuou isso, não, mas eu tenho direito de fazer isso. Porque eu não estou Lógico. pesquisando. Sim, eu sem acho dúvida. que eu acho que por isso que eu estou falando dessa pesquisa de quinta. Ele está capturando uma tendência, você acha? Porque assim, veja, vamos assumir aqui que o Paraná foi um dos que menos errou. E ele foi. Né? Não à toa lá a turma lá das corretoras faz um pool e contrata o Paraná para dar os pitacos. Ele foi o que menos errou. Né? Se o Paraná surge amanhã com 50,8 a 49,2, esquece a eleição. Se você confia na pesquisa, a pesquisa está empatada. Aí acabou essa conversa de como foi a eleição. Né? Aquilo aconteceu faz 2 semanas. Ela está empatada. Aí, nessa condição que eu estou falando que o Guterres não vai baixar semana que vem. Porque então, a Paraná se ele vai baixar... a Paraná vai entregar uma pesquisa com impacto técnico e ele vai baixar do 70-30. Ele então, vai baixar para 60. Ele como é conservador, ele vai baixar para 65-35. Certo. Com viés de baixa. Entendi. Agora a pergunta que se impõe é a seguinte. Não, peraí. A pergunta que se impõe é a seguinte, Vicky. Que depois 45. Vicky, depois daquela foto do lado da torcida do Vasco, é Vicky, né? Vicky, você então dá as chances, tá quase empatado. O Lula ganha 55, o Bolsonaro 45. É isso. Esse momento é isso. Muito bem. Com viés de baixo. Meu amigo Rodrigo Delosso, e aí? Qual é o seu termômetro? Quais são as chances? É difícil. Eu fico com 65 Bolsonaro, 35 Lula. Piorou, né? Piorou. Você estava mais otimista, Rodrigão? Eu tava, cara. Eu tinha umas razões minhas lá que não vem ao caso. Mas agora eu acho muito difícil. Não, depois que a gente terminar de gravar, você conta, não tem problema. A gente tem esse bastidores aqui, não tem jeito, né? Mas nem tudo que a gente pensa e acha, a gente pode falar. Eu acho que o Rodrigo vai convergir para baixo mais. Vai voltar de novo. É só um pullbackzinho. Não. É assim, cara. Se eu for racional, eu costumo ser, quando precisa, 100% do Lula, né? Esses são os números frios, assim. Mas falta pouquinho, não vai ter tanta abstenção, vai ganhar. Bom, como... Se for racional. Calma. Se o Rodrigão é 100% racional, então não, você... Mas ele não explicou, ele não é, ele tem outras razões e aí muda o ponteiro. É imponderável, né? Sim, a gente confia no imponderável. Cara, assim, eu tenho minhas questões imponderáveis. Eu acho que o povo brasileiro vai ser, eu acho que assim, o eleitor vai ser suficientemente inteligente para não colocar para nós não termos um retrocesso. Eu acho. Mas assim, é mais esperança do que razão. No número, o Lula já ganhou. Então eu vou contradizer o meu amigo Rodrigo Delosso e dizer o seguinte: 80-20 para o Bolsonaro ganhar. Eu vou explicar o porquê. Eu acho que é um somatório de fatores. Aqui no mercado financeiro, a gente diz o quê? Trend is your friend. E a tendência do Lula está estagnada, enquanto a do Bolsonaro vem numa crescente. Boa parte, e agora me fazendo valer da entrevista do Maurício Moura, não é isso? No Roda Viva, boa parte dos votos são decididos nos últimos instantes, mesmo numa eleição polarizada como essa.
porque você teve um alto nível de abstenção. Você tem um estoque de abstenção aí e você tem uma polarização muito grande e que gera um engajamento. Por exemplo, isso eu testemunhei. Eu estava... Imperatriz é uma das poucas cidades do Maranhão onde o Bolsonaro ganhou. Mas eu vi uma mobilização das pessoas natural, sem partido político, de querer buscar voto, de se organizar e tudo, que a sensação que eu tenho, e aí é puro achismo, olhando rede social, conversa com um a outro ali, que existe uma mobilização em busca de voto que eu acho que pode fazer muita diferença num cenário tão polarizado. Então, quando a gente soma que a abstenção vai impactar mais na campanha do Lula que na do Bolsonaro, que as pessoas, que mais gente, eu tenho a impressão que pessoas que talvez se isentaram num primeiro momento, tinham aquela má vontade com o Bolsonaro, no final das contas, vai ser tão martelado que vai. Então, acho que tem uma série de fatores que, assim como o Vitor falou, eu acho que somados, eles vão fazer a diferença a favor do Bolsonaro. Eu acho que tem um elemento também que conta a favor. O tempo é exíguo, mas pode ser que ajude. Ao longo desses 30 dias, nós só vamos ter boas notícias do ponto de vista econômico, né? Ah, Você sim, sem sombra de tem o terceiro mês da deflação, você tem algumas coisas boas. Isso, para nós que já temos opinião formada, não faz diferença. Mas eu acho que ali na base da pirâmide, isso pode inclusive mudar voto. Eu acho que sim, na base tem mudança de voto. Eu também acho. Que quem votou em Lula pode voltar, pode ser o contrário também, pode sair do Bolsonaro para o Lula, mas é que a tendência para mim que aconteça o reverso, que o governo prevaleça com boa notícia. Né? Bom, mas a Eurásia já mudou o prognóstico dela? A Eurásia, ela dava eu não vi mais. Eu ouvi 65-35 e depois não vi mais. Foi a última. Foi a última. Quando a Eurásia mudar, ela vai mudar. Eu acho que o nosso termômetro 40, aqui... e vai chegar na véspera com empate técnico. E eu, se fosse instituto de pesquisa, para não me queimar, eu anunciava um 50-50 e vida que segue. Entendeu? É isso aí. Porque quem ganhar também não vai ganhar com muito mais, né? Isso aí, tá certo. Joga para trás da linha da bola e empate é nosso. Bom, eu acho que ao final dessa medição, né, que ela vai de 75% de chance, 100% dependendo, né, da versão, de chance para o Lula até 80% de chance para o Bolsonaro, o que a gente prova aqui? Que apesar de sermos brancos, héteros, que mais? Reacionários, fascistas, mas a gente, de alguma maneira, tem alguma diversidade aqui, né, cara? Porque, olha só, do 100% do Rodrigão num extremo, para os meus 80% no outro, passando pelos 55-45 do Vitor, os 25-75 do último, pô, a gente... Não, 20-70, 30-70, 30-70. Ah, não, é 30-70, é verdade. Ó, melhor até. 30-70 do Guterman, acho que a gente fizemos aqui uma boa salada. Vamos ver semana que vem. Infelizmente, semana que vem, nós não poderemos contar com o nosso amigo Marcelo Guterman, que está em viagem, mas retorna antes para depositar o meu sagrado voto. Para depositar seu sagrado voto, coisa que eu não me perdoo de não ter podido fazer no primeiro turno. Fiquei amargurado. Mas virei alguns votos lá, fiz mini comícios no Maranhão. Mas mesmo sem o Guterman, nós precisamos que nas vésperas do programa ele nos mande qual é o termômetro dele. Ah, sim, né? Nós vamos... Falou aí. Faremos isso. Vamos pedir, por gentileza, favor, informar seu termômetro, que ele é a nossa bússola, né? Mas é isso, galera. Brigadão aí. Espero que na próxima semana a gente já possa contar com os nossos viajantes, né? A Tati, sempre participação incrível. O nosso amigo Cleveland, o Victor, que eu falei o exilado, Cleveland. Então, eu falei no começo do nosso programa que eu diria que ele está deitando o cabelo na Europa, mas não usei a expressão porque poderia soar como se fosse bullying, dada a sua pouca estrutura capilar, né? Ainda que compensada por um conteúdo ucraniano bastante privilegiado. Mas é isso, meus amigos. Semana que vem tem mais e a gente se encontra. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Valeu. Falou. Um abraço.